Viana ainda afirmou que vai pedir ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, a prorrogação dos trabalhos do colegiado. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. CBN Campinas, estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Na Série A2, o 15 de Piracicaba enfim voltou a vencer. O Inhoquim fez 2-0 sobre o Monte Azul na noite de ontem no Barão da Serra Negra. Os gols foram marcados por David Ribeiro e Paulo Marcelo. A partida marcou a estreia do técnico Fernando Marchiori no comando da equipe. Com o resultado, levou o alvinegro para a 8ª colocação com 9 pontos. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, bom dia pra você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta terça-feira, para falar da Ponte Preta, que joga contra a Portuguesa fora de casa no próximo sábado, estádio do Canindé. A matemática da Ponte, ela permite a permanência, mas é algo muito improvável. A Ponte precisa vencer os 2 jogos, Portuguesa fora de casa e São Paulo, no Moisés Lucarelli, e torcer contra Noroeste e também o Velo Clube, e secar o Santos, que é muito difícil. A Ponte está virtualmente rebaixada, mas a matemática ainda permite o torcedor sonhar. Pacheco recebeu o 3º cartão amarelo contra o Bugre e está fora do jogo. Campeã olímpica em Londres em 2012, Tandara Caixeta anunciou na noite de ontem a aposentadoria do vôlei. O anúncio da brasiliense de 37 anos aconteceu em meio ao cumprimento de um 3º afastamento das quadras, causado pela condenação por doping pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Agora o destaque, Gabriel Dudziak. Depois de 2 vitórias consecutivas, o São Paulo buscará o 3º triunfo seguido amanhã, novamente contra o Santos, agora na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Diferentemente dos últimos 2 jogos, no entanto, o técnico Hernan Crespo deverá mesclar titulares e reservas a fim de manter a forma física dos atletas. Do outro lado, o Peixe tenta voltar a ganhar depois de 6 jogos e pode ter Neymar entre os relacionados após quase 2 meses sem contar com o camisa 10. Também nesta quarta, o Palmeiras terá o retorno dos titulares para o duelo com o Vitória na Arena Barueri, enquanto na quinta o Corinthians joga com o Capivariano pelo Paulistão na Neoquímica Arena. A 67ª edição da Libertadores começa hoje com os primeiros confrontos da fase prévia. The Strongest da Bolívia e Deportivo Táchira da Venezuela fazem o primeiro jogo da competição às 9h30 da noite. Os brasileiros que disputam a pré-Libertadores, Bahia e Botafogo, entram apenas na próxima fase. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupe. Que pode garantir a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista no próximo jogo contra o Botafogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Kaique França, expulso no derby, está suspenso. Matheus Klaus deve seguir na meta do Guarani. E depois do derby, bate um papo com o atacante Luca, que pela primeira vez fala daquele lance da expulsão contra o Novo Horizontino. Abre aspas para o atacante do Guarani: eu arrebentei um planejamento. Fecha aspas. Daqui a pouquinho, mais detalhes. E é o bate-papo que eu tive com o atacante
do Alviverde. Fórmula 1, as primeiras participações da Audi nos testes até agora tiveram pontos positivos, mas também evidenciaram que ainda há uma série de problemas a resolver antes da estreia oficial em 2026. No dia 8 de março, a temporada começará oficialmente. E essa, inclusive, é a visão, né, de Mattia Binotto, chefe do projeto da equipe alemã, que tem o brasileiro Gabriel Bortoleto como um dos seus pilotos para a estreia na categoria. E agora o destaque do Campeonato Paulista, Central do Chaibe trazendo mais do jogo que durou 24 horas, quase, hein? Quase foi isso, hein, Fábio Chaibe? Bom dia pra você. Exatamente, Julião, muito bom dia, ouvinte CBN. Ontem foi encerrada a 6ª rodada com o segundo tempo de Mirassol e Novo Horizontino. Só explicando para o ouvinte, o jogo começou no domingo, mas devido a uma forte chuva foi interrompido e voltou na segunda-feira. No domingo, o Novo Horizontino fez 1-0, gol de Rômulo, e ontem Carlos Eduardo deixou o placar tudo igual, Mirassol 1, Novo Horizontino também 1. Com esse resultado, o Novo Horizontino mantém a liderança do campeonato, tem 13 pontos ganhos. O Mirassol é o 6º colocado, tem 8 pontos. O Mirassol, Júlio, sabe quanto tempo está invicto em casa? Uns 4 meses. 23 jogos, Olha não aí, perde muito desde mais, fevereiro do ano passado pelo Paulistão ainda contra o Palmeiras. Grande Mirassol. E agora destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Uma terça-feira ainda com algum rescaldo do clássico de sábado, mas já vislumbrando a rodada do final de semana. A Ponte numa situação mais difícil, né? Como disse o Lupe, é pouco provável que permaneça aí na Série A do Campeonato Paulista. E o Guarani com a classificação engatilhada, né? E tem tudo para ser novamente um sábado especial pro torcedor bugrino diante do Botafogo. Por que eu digo isso? A Ponte joga contra a Portuguesa no Canindé às 4 da tarde. Fatalmente a Macaca será rebaixada. Ou seja, pro jogo contra o Botafogo, além da possibilidade do Guarani confirmar a classificação e fazer muita festa, tem outra festa para celebrar o rebaixamento da Alvinegra Campineira. Estes são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. E você pode mandar a sua mensagem também, 99186-9070, 99186-9070. Apenas uma errata aqui, né? Que o Fernando Marchiori foi anunciado como técnico do 15, ainda não estreou, né? Efetivamente à beira do banco de reservas, mas é claro, tem ali já o dedo do Marchiori. Nessa vitória do 15 contra o Monte Azul. Até porque hoje o mundo é muito tecnológico, né? Então ele no WhatsApp ou até mesmo numa chamada de vídeo conseguiu mudar as peças mesmo não estando dedo, né? No Barão da Serra Negra. Aliás, o Caxias, que era o time do Marchiori, já anunciou Marcelo Cabo, hein? Olha aí, que tava até agora no CSA? Santa Cruz. Santa Cruz, isso. E aí o Lisca doido agora é o técnico do Botafogo, Botafogo da Paraíba. Nenê brigou esses dias. E quem que tá no Santa Cruz? Quem que assumiu? Que o Santa Cruz caiu o Lisca, né? Não sei. A gente já que o futebol é uma roda gigante, né, Lupe? O futebol não para, é uma roda gigante. O Santa Cruz que perdeu pro esporte no Fábio clássico. Cortez, ele foi efetivado como treinador do Santa Cruz até o fim do Pernambucano, após a saída do Marcelo Cabo. Então ainda está sem treinador. Colocou ali o Fábio Cortez, que ele é muito cortês, né? É isso. Vamos aguardar então os próximos passos do mundo da bola e a dança das cadeiras. CBN Esportes com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Deep. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:13. CBN Esportes Campinas. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado, às 10 da manhã, na CBN Campinas.
Venha molhar as palavras no Gil Rosário. Agora você pode aproveitar o chopp mais gelado da cidade com um preço especial também aos domingos. E o melhor, o dia todo. Ou seja, de segunda a quinta após as 17 horas e domingo o dia inteiro. Você tem o nosso chopp claro de 230 ml por apenas R$ 8,99. São mais oportunidades para você curtir a tradição e sabor da casa mais histórica de Campinas. Venha para o Gil Rosário. Promoção válida apenas na unidade Rosário. Se beber, não dirija. Mário Quintino, chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações de um acidente que aconteceu há pouco na Prestes Maia, um engavetamento entre 4 veículos na pista sentido centro. Segundo informações da INDEC, ainda tem atendimento dessa ocorrência ali no aguardo da retirada dos veículos e não teve nenhum ferido, mas fico alerta então para você que vai em direção da região central. Tinha lentidão já na saída da Santos Dumont, agora a situação começou a se normalizar. De qualquer modo, atenção quem passa ali pelo trecho. Na Prestes Maia, para seguir em direção da Santos Dumont, caminho também em direção de Viracopos em Indaiatuba, por enquanto boas condições. A Santos Dumont, por enquanto, não tem ponto de parada, tanto na chegada a Campinas, apesar do trânsito intenso na altura do Ziel, quanto para quem vai em direção de Viracopos em Indaiatuba. Inclusive no acesso já para o aeroporto, a José Angarten é um bom caminho nesse momento nos dois sentidos. Falando também, Júlio, de outro ponto de Campinas, quem segue na Amoreiras, por enquanto encontra boas condições em direção do centro e também no sentido contrário para seguir em direção do Jardim do Lago. Júlio. Valeu, Mário. Obrigado pelas informações. Ótimo trabalho para você. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN agora às 11h15. Proteja seu carro com o seguro Allianz Auto. Fale com o seu corretor e conheça a melhor opção para você. Allianz, você pronto para viver o melhor. Saiba mais em allianz.com.br. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos chamar Gabriel Dodziak trazendo informações do futebol paulista do Diz. Revigorado após as vitórias contra o Flamengo pelo Brasileirão e diante do Santos pelo Paulistão, o São Paulo entende que este pode ser o momento ideal para mesclar titulares e reservas pensando na sequência da temporada. Assim, o tricolor deve desfazer o time base titular para novo duelo diante do Santos, agora pelo Campeonato Nacional e na Vila Belmiro. A expectativa é de que os zagueiros Dória e Rafael Tolói tenham novas chances, assim como o lateral esquerdo Wendel, o volante Pablo Maia e o atacante Lucas Moura, que ficaram no banco nas últimas partidas. Do outro lado, o Peixe vive momento difícil, com apenas uma vitória na temporada, o que ocorreu na primeira rodada do Paulistão diante do Novo Horizontino. De lá para cá já são 6 jogos sem vencer. Como o nível de jogo também não tem sido bom, o Santos pode outra vez depositar suas fichas no fator Neymar. Sem jogar desde 7 de dezembro, o camisa 10 está em fase final de transição física após cirurgia no joelho esquerdo e trabalhou com bola no último sábado. Se tudo correr bem, ele tem chances de ficar ao menos no banco de reservas no Sansão, caso semelhante ao de Tiquinho Soares, que está recuperado de lesão. Também na quarta-feira, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Vitória pelo Brasileirão. O duelo será na Arena Barueri e o técnico Abel Ferreira promoverá o retorno dos titulares após poupar diante do Botafogo de Ribeirão Preto e ver a equipe ser derrotada por 1-0 no Paulistão. Já o Corinthians joga na quinta-feira, mas pela 6ª rodada do Paulistão, uma vez que não pôde atuar no fim de semana por ter disputado e ganhado a Supercopa do Brasil. O adversário do Alvinegro será o Capivariano, 11º colocado, e o palco do confronto será a Neoquímica Arena. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações, né? Então, só atualizando como é que fica o Campeonato Brasileiro, né? Depois de mais uma rodada, lembrando que ainda tem Corinthians e Capivariano na quinta-feira para fechar definitivamente a 6ª rodada, mas o Novo Horizontino com o empate aqui que o Chaib trouxe é o líder do campeonato, seguido com 13 pontos, seguido por Palmeiras e Bragantino com 12, e o Guarani é a grande surpresa aí, né? Por enquanto, desse G4, quarto colocado. Se o Corinthians vencer, ele toma a vaga do Guarani, mas se o Corinthians empatar, por exemplo, o Guarani fecha a rodada como quarto colocado, e é muito importante isso porque teria um mando nas quartas de final, né? Lembrando que é jogo único, então é muito importante para o Guarani neste momento. Outra surpresa, ao menos na minha opinião, né? Porque acho que teve uma vitória emblemática contra o São Paulo, mas
geralmente tem vencido na base da raça, e a Portuguesa, quem tá colocada com 9 pontos. Mirassol, Corinthians e São Bernardo com 8. O Botafogo também tem 8, mas está neste momento fora da zona de classificação. Primavera, Capivariano, São Paulo 7, Noroeste 7, Santos 6, primeiro time fora da zona de rebaixamento, Veloclube Ponte no Z2. Então, há 2 rodadas do fim, um panorama bem alternativo, né? E é muito do que a gente esperava, né, Carlão? Com essas mudanças de regulamento novo e um campeonato muito rápido também. Até né? pela falta de interesse, entre aspas, dos grandes na competição, né? E a gente percebe o Santos e o São Paulo com uma dificuldade maior. São Paulo parece que está engrenando, entrando nos eixos, mas o Santos está custando, né? Não só em Campeonato Paulista, mas no Brasileiro no passado. A perspectiva para 2026, ela não é nada boa, tá? Com relação ao Brasileirão também. E o Santos é preocupante, a situação do Santos, ainda mais em zona de rebaixamento ou ali, né, frequentando no radar do Z2. O São Paulo, eu acho que ainda até pela tabela que tem, a possibilidade de entrar no bloco dos 8, ela é interessante. Corinthians deve entrar, Palmeiras eu acho que é o que tem que ficar mais ligado aí, com possibilidade de título, mas interessante, presença de 2 equipes que costumeiramente frequentavam fases importantes de Paulistão, Guarani e Portuguesa, e agora reencontrando aí o bom momento, o Guarani mais sólido, né? O Guarani mais forte, se preparou para chegar até este momento, a Portuguesa naquela base da superação, na luta, na entrega, mas também integra aí o bloco dos 8 melhores. E até são 3 jogadores, Chaib, que estão me chamando a atenção, talvez até 4, né? Fugindo aqui de Campinas, o John no Bragantino. Foi vendido, né? Que fez um baita início de campeonato. O Rômulo e o Robson no Novo Horizontino estão jogando muita bola. E o Carlão é o cara que tá carregando o Noroeste aí nas costas, né? Tem sido um jogador que tem a marca do gol, né? Eternamente artilheiro. O faro do gol, né? O Carlão. Exatamente. Não sei não. E 2 jogadores, né, Júlia? É engraçado aí, desses que você citou, 2 jogadores que já viveram aí dias importantes, o Rômulo, né? No Palmeiras e a gente percebe que ele tem potencial e para jogar num Palmeiras de repente, não para protagonizar, mas para ser uma peça importante do Palmeiras. E não consegue, né? Às vezes o cara tem qualidade, mas chega numa grande equipe, se intimida, perde a confiança. E é um jogador que tem potencial, senão o Palmeiras não iria investir. Foi pro Ceará depois, né? Então, e teve dificuldades também. Aí ele chega no Novo Horizontino, onde ele foi criado, onde ele está ambientado e está gastando a bola. O Robson já é um veterano, o outro que você citou, Júlio? John, a mesma coisa, né? No Palmeiras ele surge como uma joia, não conseguiu ali desabrochar, ao contrário dos companheiros da geração dele. No Bragantino ele assumiu a responsabilidade, bate pênalti, briga, é o chato no bom sentido, né? Vira e mexe, tá envolvido aí em confusão e coisa que confusão assim, dentro de campo, em reclamação, e no Palmeiras não era assim. E no Bragantino ele se encontrou e foi até vendido, realmente virou aí uma joia do massa bruta. E essa venda do John também abre recursos pro Primavera, né? Quem não lembra, o John foi revelado pela Primavera, mas ainda muito cedo foi pro Palmeiras, acabou jogando a base no Palmeiras, mas o Primavera é um clube formador do John, então recebe esse percentual também da venda do John pro time da Rússia. Chama atenção também o Santos, né? Como o Carlão disse, o Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e tá sendo muito cobrado o Vojvoda, são 6 jogos sem vencer, empatou com o Corinthians, mas perdeu os outros 2 clássicos nesse ano já, e a torcida cobrando muito, e Marcelo Teixeira, ontem presidente do Santos, fez uma postagem que ficou pior que a encomenda, viu? Ele tentando se explicar sobre a situação do Santos, falou que o Santos tá indo relativamente bem esse ano, foi vice-campeão paulista em 2024 na gestão dele, foi campeão da Série B em 24 na gestão dele, e esse ano conseguiu o feito de estar na Sul-Americana, disse o Marcelo Teixeira em postagem. O pessoal ficou na bronca, falou que o Santos é muito maior que isso, também tem que ter objetivos diferentes, segundo a torcida santista. Pô, dá tempo aqui de atender os ouvintes pelo nosso WhatsApp, 991869070. O Douglas tá aqui, ó. Pergunte ao Fábio Chaib, especialista no assunto na casa, o que ele achou da desistência do Edilson Capetinha do Big Brother. Putz, eu não tô acompanhando, não tá cara. acompanhando, né? Não tô acompanhando o Big Brother. Saiu agora de manhã. Disso revela muito, hein? Bom dia, meu amigo Fábio Chaib, aqui em Itu não para de chover, hein? É o Ademir.
Amanhã vamos ganhar do Vitória de 3-0. Estou confiando no meu Palmeiras. Pergunta pro Lupe lá. Lupe, pergunta pra ele se ele ganhou a camisa. Fala pra ele escrever. Ah, chegou? Então, eu não tenho Ademir, escreve aí sobre a camisa aí, Ademir. Foto, né? Manda foto aí, Ademir. Vai passar ali retrato. Pro pessoal do YouTube. Mas é ver. oficial? Oficial, bonitona, branca do Abel Ferreira, cara. Aquela boa. branca do Abel Ferreira. Fez a Ademir boa. adorou. Vai mandar uma foto, não sei se hoje ou Um amanhã. atraso, né? Mas tá paga, né, Tá Chay? pago. O importante é apagar. Exatamente. Inclusive chovendo muito, sair de Ituas de manhã. É por conta chuva, disso, então, velho. provavelmente, né? Aqui, ó. Aqui tá feita, nossa, né? São Gabriel. Um aqui, abração pro tempestade. Ademir. Aniversário dele esses dias aí, viu? Faz tempo já, não foi? Foi em Vai ser janeiro. agora sim. Pelo retrospecto nos últimos anos, pode dizer que esse ano o Guarani é a maior surpresa até agora, manda aqui o Fábio Castro. Essa é a melhor campanha em 6 rodadas no período recente do Guarani, né? Então, para o torcedor do Guarani, principalmente depois daquele começo da maneira que foi, né? Que o Guarani ele começa o campeonato mal e já criando aquele cenário de ai meu Deus do céu, mais um ano difícil. Então acho que o torcedor vai recuperando essa confiança, né? Com Eu as acho últimas que, vitórias. e também a pergunta dele é em cima desse G8, né? Porque assim, o Novo Horizontino, ele já não é mais tão surpresa, porque a gente sabe o investimento que é feito no clube. Eu acho a Portuguesa Mais que o Guarani. a Portuguesa mais surpresa neste momento. Sim, eu acho Pelo elenco do Guarani. os dois. E da Portuguesa. Portuguesa e Guarani. Porque a última vez que o Guarani passou de fase foi 2022. Mas é necessário entender que naquele período foi aquele regulamento maluco e que não era um regulamento justo, né? Enfim, então hoje o Guarani com essa pontuação ele tá conseguindo a classificação. Exato. E acredito que é ao lado da Portuguesa sim, porque Bragantino já não é, Novo Horizontino também já não é surpresa, Mirassol também não. E o São Bernardo, que entra ali na 8ª colocação, também já tem feito um trabalho nos últimos anos muito organizadinho e também não é mais uma surpresa assim aparecer no mata-mata de Campeonato Paulista. Eu espero mais desse elenco do Guarani do que o elenco da Portuguesa. Assim. Mas com certeza. o investimento, eu acho que é surpreendente assim, se pegarmos o retrospecto, mas o investimento do Guarani foi um investimento, não vou dizer para brigar por títulos, mas para classificação. Mas eu acho que uma classificação, Há muito Carlão, tempo a gente não tinha um investimento tão forte assim no Guarani como foi esse ano. óbvio que por ser jogo único, você vai para uma quartas de final, você vai brigar, com certeza, mas mesmo em caso de Guarani, sei lá, encerrar a campanha nas quartas de final como foi em 2022, não é pensar pequeno não, tô dizendo que a classificação já motiva muito para a Série C. Já dá muita confiança, e isso vai afetar a torcida vai mais confiante pro time. É claro que, pô, você vai pro mata-mata, você tem que entrar pra tirar, cara. Você tem que buscar É claro que a classificação também, né? E se tratando de Guarani, eu tô com o Júlio. É pensar sim, pensar grande, como o Rômulo disse após o derby. Eu acho que o Guarani ele precisa sim alavancar voos, né? Disputar decisões, isso é importante, vai trazendo a torcida novamente. Mas o investimento foi feito para fazer uma boa campanha no Paulistão e principalmente a Série C. Eu acho que o intuito do Guarani é o acesso, é subir como campeão. Eu acho que pelo investimento a gente tem essa possibilidade de cobrar do Guarani. O Guarani tem que assumir a responsabilidade como um campeão brasileiro, como um clube de torcida, um clube de massa, um clube do estado de São Paulo. Eu vejo o Guarani muito forte para essa temporada, dentro do que ele vai disputar, chegando em fases agudas de Paulistão eu não estou acompanhando os outros aí, mas pelos clubes da Série C eu vejo o Guarani como um dos favoritos. A gente tem falado desde o começo que esse campeonato é propício para um time do interior se dar bem, chegar a uma final também, ou até mesmo levar o título, porque provavelmente Palmeiras e Corinthians não chegarão os dois na final, né? Um time do interior vai fazer essa final com eles, se os dois classificar. Tem o São Paulo também que pode se recuperar ainda, se classificar, mas muito provavelmente um time do interior, um time de menor investimento estará na final. Eu acho que para nós, quanto menos a presença dos grandes, melhor, né? Então, por exemplo, o São Paulo é bom que fique quietinho. Eu gosto desse campeonato alternativo. assim. Então, o São Paulo fica quietinho, o Santos também. O problema é esse Palmeiras, né? Mesmo assim, tal. Ao torcer para um cruzamento, cai um, né? Porque Palmeiras e Corinthians, apesar de ser um paulistão, tal, mas, por exemplo, o Palmeiras, ele tá aí nessa escassez, entre aspas, de título. Cara, se um clube como o Palmeiras, ele entra no Paulista, mesmo não sendo a prioridade, mas ele entra com obrigação. Uma eliminação no Campeonato Paulista, principalmente se for para um rival, pode gerar desdobramento no Palmeiras. Né? De repente vai que cruza com o Corinthians, por exemplo. Você imagina uma eliminação do Palmeiras pro Corinthians esse ano.
o que pode acontecer. Nas quartas de final já é duelo orientado, já é... Primeiro, oitavo. Na semifinal é por classificação geral, então pode ser que tenha o Palmeiras e Corinthians na semifinal, o que daria chance pro time do interior, né? Hoje seria, né? Esse Palmeiras e Corinthians. A melhor campanha, né? Não sei se é... Não porque hoje seria Novo Horizontino e São Bernardo, Palmeiras e Corinthians, nas quartas, Bragantino e Mirassol, Guarani e Portuguesa. Pra nós, seria lindo isso. Mas olha só, pra nós, esse cruzamento Corinthians e Palmeiras é super interessante. Porque já elimina um dos favoritos, né? Dois Santos e São Paulo. Só uma briga. Mas engole a capital. Mas é que o Corinthians tem esse jogo a menos, né? Contra o Capivariano, independente de qual seja o resultado, vai mexer na tabela. Se o Capivariano ganha, o Capivariano vai pro quinto lugar. Já mexe na configuração. Chatado, né, esse campeonato. Se o Corinthians empata, o Corinthians vai pro quinto lugar. Muda a configuração. Se o Corinthians vence, o Corinthians vai pro quarto lugar. Então muda a configuração. Então, vamos aguardar, hein? Falta pouco, gente. 2 rodadas aí pra acabar. Bom dia, Júlio, toda a equipe CBN indo pra Paulínia, hein? Derivaldo, cuidado aí com a chuva, hein, Derivaldo? Derivaldo, com a chuva, o trabalho fica limitado, né? Porque ele é jardineiro. Oi, Júlio, tem algum lugar onde é possível consultar os jogadores pendurados de todos os times? Abraço, Marcelo de São Paulo. Tem os sites aí, né? SofaScore, FlashScore, AllGo. O GE antes da partida também faz. Onde assistir tem lá os pendurados. É só pesquisar. Ou você pode ir súmula por súmula também. Ou você vai na IA e pergunta quem está pendurado no Palmeiras. Eu acho que ela vai responder. Não sei se ela é confiável a esse ponto. Fala um time aí X. Guarani. Sabe o chat? Ué. O Guarani a gente é mais fácil de consultar. Então. Guarani, Botafogo de Ribeirão. Vai, Botafogo de Ribeirão. Está pendurado. Bom dia, Carlão de Freitas. Como que um time vai comemorar a derrota do outro jogando outra divisão? Entendi. O Wilson tá dizendo assim, que o Guarani não tem direito de comemorar um possível rebaixamento da Ponte porque está numa divisão inferior. Vocês não conhecem a rivalidade Campinas, não. Hoje me perguntaram aqui, você achou, alguém perguntou pra mim assim, que vai comemorar. Você achou que a comemoração do Guarani foi acima do tom? Cara, é comemoração, faz parte. Bico de ouro, a torcida a Ponte comemorou no passado, Guarani, Corinthians e Palmeiras, tem essa comemoração. E aí se a Ponte quiser responder usando esse argumento Série B e Série C, do direito dela, tá tudo. Rivalidade é isso aí, galera. Rivalidade é isso aí. Um dia eu não tem sem a rivalidade, a gente não sustenta as paixões. O Brasil não batia na Argentina 2005, 2006, agora é eles que estão batendo na gente. Então, essa vai pra você que acha que a inteligência artificial vai substituir o homem. Eu perguntei, quem são os pendurados do São Bernardo com 3 cartões amarelos no Campeonato Paulista? 3 não, 2. Com 2 cartões. Ela falou que não há uma lista oficial. Aí tem que fazer o trabalho. Entendi. Manual, súmula por súmula. Trabalho manual. Sites, ela é literal. Ela é literal. FlashScore, Scouting Wolves, o JP de Moraes está perguntando aqui se há uma chance de sair um campeão do interior. Foi justamente o que nós comentamos aqui, JP, antes da sua mensagem que a gente acabou debatendo já. O Alexandro, né? Trabalhando aqui no Floboyan. Opa, tá na terrinha, hein? Tá na casa aí, é tudo nosso. Manda lá, hein? O Botafogo. Que é? Não entendi a mensagem aqui do nosso companheiro. Bom, daqui a pouco eu volto pro nosso WhatsApp. Você pode continuar mandando, inclusive, a sua interação. 99186-9070. Mande nome e cidade também. É o WhatsApp da CBN bombando aqui no CBN Esportes. Daqui a pouco a gente volta com informações de Guarani Ponte, se preparando para um final de semana decisivo no Paulistão. Voltamos já. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Pelo menos 15 pessoas morreram depois de um ônibus capotar numa rodovia que corta a cidade de São José da Tapera, no sertão de Alagoas, de acordo com o governo do estado.
3 crianças estão entre as vítimas. Testemunhas disseram que o veículo transportava romeiros que voltavam do Ceará. O motorista teria perdido o controle da direção e saído da pista. O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos do primeiro semestre de 2026 foi divulgado hoje. Os candidatos podem conferir a relação dos pré-aprovados no site do ProUni. A edição do primeiro semestre desse ano oferece mais de 590 mil bolsas. O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e a ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, concordaram em depor na investigação sobre o caso Jeffrey Epstein no Congresso. Em janeiro, o casal divulgou uma carta em que afirmou que sofria perseguição do presidente do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes, que é um deputado do Partido Republicano. Os dois, no entanto, mudaram de ideia e decidiram prestar depoimento no colegiado. O empresário cometeu suicídio na prisão em 2019. Acusado de comandar um esquema de abuso e tráfico de meninas menores de idade, ele foi condenado por crimes sexuais. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, mais informações ao vivo de Brasília com Larissa Lopes. Larissa. Guilherme, o BRB se manifestou sobre a investigação que a Polícia Federal abriu para investigar o banco. Em nota divulgada agora há pouco, a instituição afirmou que encontrou achados relevantes que constam da primeira etapa do relatório preliminar entregue por uma auditoria contratada pelo banco. A nota diz também que, prezando pela transparência e dever de colaboração com as autoridades competentes, a fim de confirmar eventuais atos ilícitos, o BRB informou que entregou o relatório à Polícia Federal na última quinta-feira e também foi entregue ontem ao Banco Central. E isso que teria desencadeado, então, essas investigações, esse inquérito que foi aberto. Guilherme. Obrigado pelas informações, Larissa Lopes de Brasília. E vamos ao Rio de Janeiro. Informação ao vivo também com Pedro Bonenberger. Pedro? Muniz, o STJ revogou o habeas corpus que mantinha o cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruan, em liberdade. Decisão foi tomada nesta segunda-feira pelo ministro Joel Erlan Parcionic e comunicada ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Com a medida, cabe agora à Justiça do Rio voltar a avaliar a situação do artista. A juíza Tula Correia de Melo, da Terceira Vara Criminal do Rio, deve decidir se expede ou não um novo mandado de prisão contra Oruan, já que o processo tramita aqui no âmbito estadual. A defesa de Oruan, no entanto, já informou que vai recorrer da decisão. No ano passado, o próprio ministro havia determinado a soltura de Oruan ao entender que a prisão preventiva se baseava em argumentos genéricos. Agora, o STJ considerou que o cantor descumpriu de forma repetida as regras de monitoramento eletrônico. Segundo a corte, a tornozeleira ficou sem bateria por longos períodos, o que impediu a fiscalização. Os autos apontam 28 falhas no monitoramento em apenas 43 dias, algumas com duração de até 10 horas. A maioria dos episódios aconteceu à noite e aos finais de semana. A defesa contesta essa versão e afirma que a tornozeleira de Oruan teve problemas técnicos, registrados pelo governo do estado. Os advogados já recorreram da decisão. Muniz. Obrigado. Pedro Bonenberger, ao vivo do Rio de Janeiro, agora que são 11h36. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h37, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Meu caro Antônio Lupa, informações da Ponte Preta. Vamos falar da Macaca, Júlio, que vive uma situação desesperadora no Campeonato Paulista, o pior início da Ponte Preta de todos os tempos. A Ponte ainda não venceu nenhuma partida. 1 pontinho, zona do rebaixamento, última colocação. E para complicar ainda mais, derrota no clássico contra o Guarani no último sábado, jogo que aconteceu no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ontem a gente detalhou aqui mais ou menos a matemática da Ponte, ainda dá, a matemática ela permite, é algo possível, mas é improvável.
porque em 6 jogos a Ponte não venceu nenhum e tem que vencer os 2 próximos, contra a Portuguesa no Canindé, 16h no sábado, e na última rodada tem que vencer o São Paulo no estádio Moisés Lucarelli para tentar. E além disso, torcer contra Velo Clube, Santos, Noroeste, tem que secar todo mundo para quem sabe conseguir uma vaga na Série A1 do Campeonato Paulista. É possível, mas o próprio torcedor da Ponte Preta sabe que é uma situação quase impossível. Pro jogo contra a equipe da Lusa lá no Canindé, o Marcelo Fernandes, que segue como treinador da Ponte, ele tem um desfalque. O Pacheco, o lateral direito da Ponte, recebeu o 3º cartão amarelo e está fora do jogo. E quem é o substituto? Bom, a possibilidade do Brian Borges jogar naquele lado. Tem também o menino João Gabriel. Só que o João Gabriel já não jogou o derby porque estava lesionado. Então cai naquela situação que a gente já vem comentando aqui, a situação da Ponte há um bom tempo. Elenco curto, poucas peças, e por isso ainda não dá para prever quem vai ser o substituto do Pacheco na lateral direita. Pacheco, que também já está jogando desde o início do Campeonato Paulista, meio que ali no sacrifício com a sequência de jogos e um probleminha que ele teve na primeira partida contra o Corinthians. É o principal problema para o técnico Marcelo Fernandes quebrar a cabeça e escalar a macaca. Jogando fora de casa, acho quase impossível a presença de Elvis, que retornou à Ponte Preta, e também Cristiano. A gente viu no derby com 1 a menos, que não fica tão robusto assim em termos de velocidade o ataque da Ponte Preta. A Macacas vive uma situação desesperadora e tem todos esses problemas para escalar a equipe, o treinador da Alvinegra, viu, Júlio? É isso, né? Então, são problemas que aumentam, né, nessa dificuldade que a Ponte já vive dentro de campo, para reverter esse cenário aí de virtual rebaixamento, até ressaltando, né, essa questão que existe aí essa possibilidade mais simples de entender, difícil de executar, 2 vitórias da Ponte, mais 2 derrotas no Noroeste, dá para passar o Noroeste, que hoje tem 7 pontos, mas acho que o que o torcedor não consegue confiar neste momento, né, Carlão, não é nem a matemática se é possível ou não, se é fácil ou não. Acho que o torcedor não consegue confiar que o time vai vencer a Portuguesa no sábado. Tem torcedor que já jogou a toalha e já tá preocupado com o brasileiro da Série B. Difícil, né? Difícil imaginar a Ponte escapando, é difícil imaginar a Ponte vencendo algum jogo, né? Pelo cenário que se instalou no Moisés Lucarelli. E difícil também imaginar uma boa preparação para a Série B em virtude de tudo que está acontecendo. A matemática permite, o futebol ele é capaz de proporcionar aí algumas surpresas, algumas maluquices, e acho que eu ia falar o torcedor se apega, mas essa última fala do Lupe eu acho que vai mais ou menos o que eu penso. Eu acho que o torcedor também já entregou a toalha. Eu acho que seria um momento da diretoria se pronunciar, não essas coisas que a gente escuta aí, sabe, né? Acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Ficar brigando com a imprensa. Não, eu acho que chegou a hora do presidente, o vice Marco Antônio Eberlin falar, do Torrano falar, né? Explicar pro torcedor como que a Ponte vai conseguir passar este 2026 sem um outro rebaixamento, porque eu acho pouco provável que ela escape no Campeonato Paulista. Então acho que a Ponte hoje, futebolisticamente, ela inexiste, né? A gente fala em virtude da matemática e tal, mas o que a gente pode passar pro torcedor com relação a time? Como que a Ponte chega no Canindé forte para encarar, para brigar um jogo decisivo, para permanecer? Não tem nem clima, não tem ambiente. Eu acho que a Ponte, eu tenho falado isso, né, frequentemente, se fosse uma empresa, ela teria que fechar nesta temporada e recomeçar no ano que vem com outro CNPJ, mas o futebol isso não permite, ou permite, porém você perde aí um calendário. Mas eu acho que essa primeira parte do ano de 2026, eu acho que a Ponte pode fechar para balanço. Tem alguns pontos no derby que eu reparei e que o torcedor também em rede social acabou colocando e que também pode dar um indicativo de como é que tá o ambiente ali dentro da Ponte. Hoje a gente não tem mais acesso a treinos, a gente não vê treinos coletivas. A gente viu um pronunciamento com o Elvis na última sexta-feira, depois da permanência do camisa 10, mas vamos pegar um recorte do jogo do Guarani no derby. 2 momentos acabaram chamando a minha atenção. Primeiro,
na parada técnica do segundo tempo, onde o jogo estava 0-0, uma discussão bem forte do Diogo Silva com o Elvis, ali naquela conversa com o treinador. Claro, pode ser momento de jogo, cabeça quente, eu super entendo. Agora, teve um lance que depois do gol do Guarani, na hora do Herbert, o goleiro, o Diogo Silva, ele toma o gol, ele vira e aplaude. Tipo assim, ó, aí ó, conseguiram, era isso que vocês estavam querendo, pelo visto. Cara, largando mão, né? Falando, mas pode ser coisa do jogo também? Pode, o cara tava com a cabeça quente, a Ponte com um a mais em campo e não conseguia ficar com a bola. Com um a mais em campo, o Guarani dominava todas as ações. E isso acaba sobrando no sistema defensivo, que é liderado pelo goleiro Diogo Silva. Mas, cara, eu não sei, a imagem depois do Herbert marcando o gol e o Diogo aplaudindo, cara, aquilo me deu um negócio que assim, sabe, algo não tá bom ali. De largado. Eu pensei que fosse pro árbitro na hora também, mas depois eu vi que o árbitro tava do outro lado, tava mais pro lado esquerdo, assim, não foi pro árbitro também, acho que foi. Pode não ser absolutamente nada, né? Mas passa mas eu acho que algumas tudo isso, informações, mas né? tudo isso retrata o igual momento, né? O Marcos, lembra o Marcos, quando o Palmeiras sempre perdia, mas quando tudo isso goleado. retrata o momento, o ambiente, é uma casa, por exemplo, uma casa de família que passa por problemas e aí acontece não é para acontecer, mas eu acho que tudo é reflexo do momento, é o nervosismo, a cabeça quente, mesmo sendo em lance de jogo, que é normal essas discussões, mas tudo faz parte desse combo de problemas. É impossível ter um ambiente saudável para trabalhar nesse panorama que a Ponte se encontra, né? Principalmente a questão financeira, porque pagou o transfer ban, trouxe o Elvis de volta, mas os salários estão atrasados ainda, então um ambiente completamente deteriorado. Enfrenta uma Portuguesa, como você disse também, que vai querer, tá empolgada, né? Tem isso também, né? G8, tem outro lado. E vem empolgado, uma vitória contra o Primavera de virada, tá no G8 da competição. 3 vitórias em 4 jogos, nos últimos 4 jogos, 3 vitórias. São Paulo também. Só não venceu o Guarani, né? Porque teve a expulsão, que atrapalhou também. Por exemplo, vamos supor, eles não vão externar e eles nem podem externar, né? Isso é assunto para o escritório lá na Ponte. Mas vamos supor, a matemática permite, mas a Ponte já está rebaixada praticamente. Como que está sendo feito este planejamento para a Série B? Né? Você acha que existe um planejamento? Eu acho que não. Pode existir conversa, coisa e tal, mas um planejamento concreto, vai brigar pra não cair? Ok, vai brigar, faz parte. Todo clube passa por uma situação financeira terrível, né? A gente tem vários exemplos aí no futebol brasileiro. Então vamos fazer uma estratégia, vamos elaborar um plano, a gente vai brigar pelos 45 pontos, mas vamos guerrear, vamos brigar. Mas eu acho que nem isso, porque a Ponte ela tá sem forças, ela não tem força. Ela é um clube que tá acabado, tá deteriorado, ela não tem força para reagir. Se a Ponte tá com dificuldade de pagar os salários, acertar com os jogadores, né? Ficar em dia com os jogadores, no próximo mês não vai ter recurso nenhum, né? Porque o Paulistão termina dia 15 de fevereiro. A gente trouxe ontem a Série B, começa dia 21 de março. E nesse inteirinho aí também tem aquela questão do Hakim também, possível transfer ban também. A Ponte vai ser que desdobrar para contratar os jogadores e para acertar os. É uma casa de família que perdeu a dignidade. Você não tem. É uma família que faliu, uma família quebrada, e aí acontece todo esse tipo de confusão. E eu tava ouvindo, né, a repercussão, porque eu ainda acompanho, né, a imprensa lá do estado de Goiás, meus amigos que estão trabalhando. E é uma cultura lá do futebol goiano que depois de clássico e principalmente depois de alguns jogos, presidente do Atlético, o Adson sempre dá entrevista, né? E do Vila também, o Hugo Jorge Bravo, que já não é mais o presidente, é o vice. O Goiás não, o Goiás ele não tem muito essa cultura, mas depois do clássico, o Goiás ganhou do Vila Nova por 1-0 na Serrinha. O Hugo Jorge, que é um cara que ele tem livre acesso nos bastidores ali da CBF, trouxe uma informação que causa muita preocupação com os times que vão jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele está preocupado se a CBF vai custear hospedagem, passagem e arbitragem para quem ficar com aquele movimento da LFU, que tem a empresa parceira nos direitos de transmissão. Agora, você imagina a CBF diminuir a cota de Série B e ainda não se responsabilizar por esses custos que nas edições anteriores era bancada pela CBF. E a arbitragem também, se não me engano. Cara, vai ser difícil você controlar as finanças
não tendo tantos recursos. Não, e outra, e isso não se encaixa só pra Ponte. Quem vai disputar a Série B? Porque a Série B, ela é formada por clubes que não são abastados financeiramente, né? São clubes que passam por dificuldades. Você imagina a Ponte, então, que ela não consegue nem brigar. Então fica uma situação mais complicada e não era o momento. Por exemplo, a diretoria convoca aí uma entrevista coletiva e não é para ficar brigando com a imprensa, não, para explicar o que está acontecendo, porque a torcida da Ponte ela tem uma característica. Se ela entendesse, eu acho que se a diretoria explicasse tudo, eu acho que a torcida abraçaria a causa, mesmo caindo. A torcida da Ponte ela é apaixonada, então ela abraça, ela entre aspas, ela gosta desses momentos de acolhimento. Então o clube da Ponte hoje, ela precisa de acolhimento. Porém, como que você vai acolher a Ponte diante de... A cada entrevista que o Marco dá, ele gosta do embate. Ele gosta do embate, ele é bélico, sabe? Então, tá aí, né? Sem uma diretriz. É isso. Bom, intervalo aqui no CBN Esportes, só aqui, né? O nosso ouvinte que falou de Edilson brincando recentemente, ele disse que ele desistiu de desistir. Ele segue no jogo. E a gente comentou o Edilson na semana passada, seria pra quem gosta de futebol. Edilson jogou Nunes, né, na casa. Edilson jogou no Corinthians, no Palmeiras, no Guarani, Flamengo, Cruzeiro, Vasco, São Caetano. Tóquio Verde do Japão. E o pentacampeão, né? Pentacampeão mundial. Ele, jogou no Cruzeiro, Marcos, Ronaldo, Rivaldo. Cruzeiro do Filipão. Edilson, o capeta, já diria Luciano do Vale. Jogava muito. 11h49. Voltamos já. Vitória também. No início de um novo ano, escolher bem onde viver faz toda a diferença. O Infinity Vertical Home oferece plantas de 68 a 132 metros quadrados, 2 e 3 dormitórios, área gourmet em todas as unidades e lazer completo. Com localização de fácil acesso, ao lado da Avenida 9 de Julho, você vive perto de tudo, com mais praticidade. Visite o Decorado na Rua Rússia, 130 no Jardim Planalto e conheça de perto os diferenciais de qualidade e conforto. Infinity Vertical Home, o novo empreendimento de alto padrão de Salto. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. 2 jogos encerraram a 15ª rodada da Superliga. O Praia Clube venceu o Joinville por 3-0 e pulou para a 2ª colocação. Com a vitória do time de Uberlândia, o Vôlei Renata fechou a rodada no 3º lugar com 33 pontos contra 35 do Praia. Além do duelo entre os catarinenses e mineiros, nós também tivemos um grande jogo de vôlei entre Suzano e SESI. 3-2 para o Suzano, que levou a melhor. A 16ª rodada começa no sábado com 3 jogos: Cruzeiro e Goiás, Vôlei Renata e Joinville no Taquaral, além de Suzano e Minas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca. CBN Esportes Campinas. 11h52.
Antônio Lupo, você tem um convidado especial no Bugre. Vamos ouvir Luca, porque depois do derby da vitória do Guarani por 1-0 em cima da Ponte, o Luca, que perdeu espaço, principalmente depois daquela expulsão boba contra a equipe do Novo Horizontino, ele viu o Maranhão assumir a vaga de titular no ataque do Alviverde. Luca agora trabalha para recuperar o espaço. E nesse bate-papo que eu fiz com ele após a vitória do Guarani, ele falou um pouco mais sobre a moral que a equipe leva após conquistar a vitória em cima do maior rival, e pela primeira vez ele falou sobre as desculpas que pediu aos jogadores e comissão técnica, e para você, torcedor do Guarani, ele também pede desculpas nesse bate-papo que eu fiz com o atacante do Alviverde. Uma sensação muito legal que a gente viveu hoje aqui, né? Jogar esse tempo todo com a menos é difícil, mas a gente, em vários momentos a gente foi melhor, a gente ficou mais com a bola. Então isso é importante pra gente. Fizemos uma grande partida e eu acredito que a gente mereceu vencer do início ao fim, mesmo com a menos. Bom, agora vocês garantem já o primeiro objetivo, tá garantido na Série A do ano que vem no Campeonato Paulista e já deixa uma classificação encaminhada. Além desses objetivos, o que uma vitória num derby traz de confiança para vocês atletas, que tem como principal objetivo, isso é claro, e vocês sempre falaram isso, para o segundo semestre, para uma Série C que vai ser bem difícil? Não, dá moral, né? Uma vitória da forma que foi, todo momento com a menos, né? Isso dá muita moral, muita confiança, mas agora a gente vai confirmar aí, outro jogo em casa. Nosso torcedor hoje sai muito feliz daqui e acredito que vai comparecer de novo para nos apoiar aí, para a gente dar sequência. Acredito que nós vamos fazer um outro jogo difícil, então vamos confirmar mais uma vitória, se Deus quiser. Só para fechar, de liberar, sei que sua família está te esperando. A gente ainda não conversou depois daquela expulsão lá em Novo Horizonte, né? E acredito que deve ter sido muito difícil para você esse período que você não jogou e aí depois vem o Maranhão e você era o titular do ataque, né? O que isso também mudou pro Luca, pra temporada? Se mudou alguma coisa, se você pediu desculpa pros companheiros, de tudo que aconteceu, porque foi um lance, Luca, desculpa, deve falar totalmente infeliz da sua parte aquela expulsão lá em Novo Horizonte, mas eu não tô no jogo, você tá no jogo, deve ter acontecido alguma coisa, enfim. Não, a gente tava trocando provocações e ele foi mais esperto, se aproveitou da situação. Coisa do futebol, eu pedi desculpa às pessoas que devia, na hora, no momento, que foi meus companheiros, a minha comissão. Eu arrebentei um planejamento e a primeira vez que eu tô falando sobre isso publicamente, aproveito para pedir desculpa ao torcedor, porque foram dias muito difíceis para mim, todo mundo viu aí os dias após esse acontecimento. Mas eu aprendi, foi uma lição e prometi para eles que isso nunca mais acontece. Pode acontecer de qualquer outra forma. Eu fazendo uma falta, mas da maneira que foi, isso não vai mais acontecer. Eu perdi o controle no momento onde que a equipe precisava muito de mim, aí a gente estava jogando muito bem. E eu acabei arrebentando o planejamento do treinador e perdemos o jogo por totalmente culpa minha. Eu falei isso no vestiário logo depois. Então aproveito a oportunidade, o espaço para pedir desculpa ao torcedor. Não falei nada depois porque acho que foi o momento de eu ficar em silêncio e trabalhar. Foi o que eu fiz. Então agora publicamente peço desculpa e pode ter certeza que vai ter um Luca aí muita vontade de vencer, de colocar o Guarani onde ele merece. Luca, atacante do Guarani, que perdeu espaço e ficou no banco de reservas, participou do gol, mas ele viu depois desse episódio o Maranhão assumir a titularidade. O Guarani é o quarto colocado, 11 pontos, uma vitória contra o Botafogo, o Pantera, lá da Mogiana, do Gigante da Santa Cruz, lá da Ribeirânia, chega, né? Ele Califórnia brasileira. Consegue a classificação para a próxima fase mesmo com uma rodada de antecedência. Então, Guarani, que joga novamente em casa, sábado, 6:30 da noite, contra o Botafogo no estádio Brinco de Ouro. Uma vitória garante o Guarani na próxima fase do Paulistão 2026. Eu tô torcendo aí pela recuperação do Luca, né, pra ele desencantar e talvez até sábado ele tenha essa oportunidade, porque o Maranhão saiu machucado, né? Acho que o Maranhão não vai pro jogo. Então pode ser aí uma das surpresas na escalação do Guarani e ainda acho que é um investimento que precisa de tempo pra render, Carlão. Sim, eu acho que a expulsão atrapalhou demais esse início do Luca no estádio Brinco de Ouro da Princesa, né? E nada como uma vitória da maneira que foi, pra ele externar o que aconteceu, né? E colocar também o lado humano
de tudo isso, né? E o cara sofre também, porque ele viu o que ele fez, né? A famosa M, né? E prejudicou realmente um trabalho. O que a gente ficou espantado foi como que um garoto, a gente sabe que o futebol é um jogo muito mental e existe demais esse tipo de provocação, né? E o que me espantou foi um jogador de 35 anos, consagrado no mundo da bola, caiu na provocação de um menino e que tinha trabalhado com ele há poucos meses. E eu acho que ele vai ter essa oportunidade contra o Botafogo, porque embora o Herbert, né, tenha sido o herói, o menino Kevin, que é tratado como joia, tem um carinho, um prestígio junto à torcida, eu acho que até pelo investimento e pela qualidade também. O Luca fez um bom jogo contra a Ponte, participou até do gol. E eu acho que ele vai ter essa oportunidade. E nada melhor como um jogo contra o Botafogo, em que o Guarani vai ter a bola novamente, o Guarani vai se impor, vai tentar se impor diante do Pantera, e as oportunidades pro Luca, elas vão aparecer. Eu acho que é ele sim, é a bola da vez como o atacante titular do Guarani. Chegou para essa função, né, Júlio? Chegou como um status aí de craque, de marcador de gols também, tinha passado pela rival Ponte Preta também, chega com experiência para ajudar o Guarani. É verdade que na segunda rodada já deu aquela brecha ali, acabou pisando na bola, mas agora, depois de todo esse tempo aí que ficou fora, viu que tem concorrentes direto também, até o surgimento de um garoto também, mas o Guarani tem que se espelhar justamente no Luca, tentar a confirmação dele, porque é um jogador muito importante de nome também, pode ajudar bastante nessa fase final. E tem mais um concorrente, né, além do Kevin, que é o Herbert. É verdade, então. Eu acho que ainda tá com moral agora também. Mas não ele, é o 9-9. Futebol é momento, né? O futebol mas eu acho ainda que até pela maneira como o Luca foi contratado, né, o know-how que o Luca tem, eu acho que ele vai ganhar esta oportunidade, mas o Luca sabe, né, que a concorrência tá gigante. Tem o Kevin, que eu acho que agora perde um pouquinho o espaço, e é um garoto, ele precisa ser lapidado, fez um gol e mostrou que tem condições de evoluir. Eu acho que o Herbert é um cara que vai atrapalhar, entre aspas, a vida do Luca com relação à titularidade. O Maranhão, em virtude da lesão, deve parar um pouquinho, mas eu creio que contra o Botafogo o Luca vai ser aí o titular, e o Herbert, claro, virou o talismã, vai ser o cara aí pra mudar um jogo como ele mudou, né? No derby ele mudou o jogo, ele foi decisivo. Exatamente. Bom, rapidamente aqui os últimos registros dos nossos ouvintes. Chuva forte aqui na Vila Industrial, escurecendo muito. A Maria de Fátima tá mandando aqui no nosso WhatsApp. Cuidado, Maria. Aqui também tá bem escuro aqui, né? Mas parou aqui, né? Mas pode voltar a qualquer momento. Ricardo do Jardim Miriam, de todos os times que o Edilson jogou, esqueceram de dizer o maior, Tanabi Esporte Clube, time do coração da minha esposa Silene. Ô, Silene, Vai-Tec. Tanabi ou Taiúva? Ontem o Tanabi tava jogando, a bola caiu, você viu onde foi? Foi no cemitério, cara. Ô, louco. Na estreia da 4. Boa, galera, seguinte, 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas.